Bom dia, pessoal! Como foram de ontem para hoje? Após as 4 dicas de uma boa noite, gera um dia seguinte melhor? Espero que tenham conseguido aplicar as 4 dicas. Depois, comentem aí como vocês se sentiram ao aplicar aí as dicas, o passo a passo, se deu certo, se não deu, quais sensações. Comecem a ler o corpo de vocês, né? Às vezes não deu certo, assim, não consegui relaxar o suficiente para dormir rápido, mas eu senti uma sensação gostosa quando eu apliquei. Quando eu fiz o terceiro passo, que é ir relaxando as articulações, eu senti de fato o corpo pesando, ficando mais lento. Como foi massagear e relaxar a musculatura em volta dos olhos, deu aquela baqueada gostosa. Eu sei que o mais difícil é a gente deixar os pensamentos irem embora, né? E criar um pensamento perfeito. Quando vários pensamentos estão chegando ao mesmo tempo ali, eu acho que o mais difícil é se desconectar, né? Pelo menos para mim é isso. Então, por favor, comentem como que foi aí o primeiro passo de vocês. Então, bem-vindos ao segundo dia de imersão ao bem-estar. São 4 passos para uma vida sem dor. Nosso primeiro passo foi dado ontem e hoje vamos seguir o nosso segundo passo, certo? Como podem ver, estou de novo de pijama. Afinal, a gente preparou uma boa noite, certo? Então, a gente precisa preparar um bom dia, mas vocês já vão entender. Enfim, só espero que vocês entendam que muitas vezes os resultados não vão aparecer assim tão rápidos, né? Pode ser que não dê certo nos primeiros dias. Assim como ensinar o beabá para as crianças, elas não vão aprender a falar do dia para a noite, certo? Exige treino, uma adaptação da rotina. Afinal, vocês tinham uma rotina que já estava ali fixada no cérebro. Não, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo, né? E eu tô pedindo uma pequena adaptação para melhorar ainda mais. Então, continuem treinando, eduquem o corpo de vocês a aplicar essas pequenas alterações, certo? E eu tenho certeza que aí os benefícios, as sensações de prazer, de bem-estar, vão com certeza fazer parte da vida de vocês. E para isso só basta a gente abrir as portas para pequenas mudanças, certo? Afinal, mudar pode ser legal, não é? Um novo corte de cabelo vira um visual despojado. Mudar um quadro de uma parede para outra pode criar novos ares na casa. Mas a pergunta de hoje é: por que esta palavrinha, mudança, em alguns momentos gera sentimentos ruins? Será que talvez por medo do desconhecido, receio da mudança dar errado, o estresse que isso pode causar se não der certo? Opa, sem crise de ansiedade, pessoal. Lembra que o medo, ansiedade, estresse liberam os hormônios do estresse, que diminuem a nossa imunidade. E o Covid-19 tá ali porta fora, hein? Então, sem estresse. Mas olha que engraçado. Quando eu falei mudar o visual ou trocar um quadro de lugar, pode ser divertido, criar novos ares. Quando eu falei também mude, a palavra mudar, antes da palavra foco, mude o foco, trouxe uma sensação de alívio. Peraí, deixa eu mudar o foco.
Então, como pode essa mesma palavra que trouxe sensações boas também gerar conflitos na nossa vida? Enfim, eu trouxe aqui citações de um psicoterapeuta que chama Flick Flipping. E ele cita no seu livro o seguinte, olha só. Mas a vida é assim, não é mesmo? As coisas mudam, os negócios mudam, os horários mudam, os objetivos mudam, o mundo muda. E nós precisamos ser capazes de nos adaptar. Gente, e o melhor exemplo que a gente está passando de mudanças impostas por coisas que ninguém esperava, está acontecendo agora com essa pandemia. Está todo mundo tendo que se readaptar, certo? Então vamos lá. Vou citar mais um trechinho do que ele fala. E eu achei super bonito. O objetivo é ser capaz de responder às novidades que surgem com uma disposição favorável. Então, não entra no negativo. Pense em coisas boas, o que pode ser gerado através do que está acontecendo, né? Eu precisei de uma pandemia aí para conseguir enxergar tudo isso, me aprofundar, estudar mais e tentar oferecer para vocês aí o que isso tudo causou na minha vida. Continuando. É ser responsável por seus atos, entre os quais o de tornar a sua vida mais satisfatória. Reconhecer a capacidade de realizar transformações positivas na sua vida. Então, pensar em você, certo? Por isso, eu nomeei o nosso segundo encontro como Dê bom dia a você primeiro. Olha só onde eu vou chegar. Já vou começar a dar os nossos 4 passos, as nossas 4 etapas do nosso segundo passo de hoje, tá? Então, bora lá. Assim que o despertador tocar, demonstre as ferramentas mais perfeitas que você tem, que é o seu cérebro e o seu corpo, que você vai precisar delas. Gente, cuidado com o botão soneca. Olha só, a pessoa que era mais viciada no soneca, se minha mãe estiver assistindo agora, minhas melhores amigas estiverem assistindo agora, elas vão dar risada. Mas foi o que eu falei, eu precisei de uma pandemia acontecer para eu perceber quanta coisa errada eu fazia e isso prejudicava a minha saúde, né? Olha só, vamos analisar. Lembra que eu falei que o nosso cérebro, ele capta estímulos. Por isso que eu comentei, que eu sugeri de vocês desligarem de 30 a 60 minutinhos os aparelhos, para ele parar de captar tanta informação. Mas olha só, um dos últimos estímulos que você deu para o seu cérebro foi pegar o seu celular, então você ativou aí a sua ação motora, o seu campo visual, lembra que eu falei também de desconectando a visão que a gente exige tanto ao longo do dia. Então, ó, já usou dois estímulos diferentes para programar o seu celular, por exemplo, para 7 horas da manhã, porque 7h30 eu tenho a imersão da Camila e eu não quero perder. Certo? Então, você mostrou para o seu cérebro que eu preciso acordar às 7 horas porque eu tenho um compromisso. Aí o que acontece? Tocou o despertador às 7 e depois de um dia de chuva, ainda tá aquela calmaria, você fala só mais um pouquinho. Então, o seu cérebro já recebeu o primeiro estímulo. Bem, som do despertador. Acorda! E aí, o que você faz? Em seguida, você dá um estímulo para ele de só mais um pouquinho, só mais 10 minutos. Gente, olha o problema disso tudo. Além de você se atrasar para o nosso encontro, talvez até perder,
Você mostrou para o seu cérebro que aquilo era importante para você, era um compromisso, certo? Quando o seu cérebro recebeu o estímulo de acorda, ele puxou lá na memória de mandar estímulos para o corpo, levantar porque tem compromisso. Mas a sua resposta, né, o seu contra-estímulo para o cérebro foi só mais 10 minutos. Esse cérebro vai ficar confuso, vai entrar em colapso, né? Opa! Então, se ela ligou o botão de soneca, esse compromisso não é importante. Ou só mais 10 minutos, eu ainda vou ter tempo de me programar. Só que se você colocou a 7, é porque você já tinha planejado fazer outras coisas antes para chegar ao encontro 7h30. Então, alguma coisa você vai ter que deixar para trás. Muito ruim isso, né, gente? Então, assim, deu o estímulo, cumpra. Porque isso não vai ser só pro soneca, tá? A partir do momento que você mostrou pro seu cérebro que agendar um compromisso e não ter que cumprir esse compromisso, ele vai entender que é isso pra sua vida. Então você pode se atrasar para reuniões, você pode se atrasar para sua escola, você pode atrasar para fazer os seus trabalhos, você pode se atrasar para as aulas de balé, né? Para os cursos que você quer fazer. Enfim, deu o estímulo, cumpra. O despertador tocou, acorde, tá? Então vamos lá. Segundo passo do dia, segunda etapa. Nós já recebemos o estímulo para acordar o cérebro. E o cérebro mandou aí estímulos para o seu corpo. E o seu corpo, sua segunda ferramenta mais importante, deve ser estimulada aos poucos, tá? Então vamos lá, que eu vou passar alguns movimentos super interessantes que vão te ajudar a evitar o botãozinho de soneca e a preparar o seu corpo para um dia melhor. Vamos lá. Primeira coisa, tocou o despertador, eu tô lá deitada, deixa eu ver aqui. Tô deitada, independente da posição que vocês dormem, tá? Vocês vão desligar o despertador e devem se levantar de lado. Então, se encolhe, cria alavanca sutil. Isso pode ser bem devagar. E aí vocês podem se posicionar. Às vezes, eu começo estimulando os meus pés. Então, antes de eu pôr a perna para fora, eu me sento e eu massageio a planta do meu pé. E o dorso também, tá? Então, o polegar na planta do pé e os 4 dedinhos lá no dorso do pé. E eu dou uma massageada. Gente, isso eu faço, confesso que ainda de olhos fechados. Aí, muito bem. E aí eu me posiciono sentada no meu lado da cama. Aqui buscou o fio aqui. E aí eu começo estimulando as articulações. Então, por que as articulações, Camila? Todo movimento parte de alguma articulação. Então, para eu levantar o meu braço, eu vou ter que recrutar o meu ombro, o meu cotovelo, né? Para depois levantar o braço. Então, eu vou ativando sutil e suavemente cada articulação. Eu começo sempre pela cabeça, tá? Então, eu fico lá 2, 3, até 5 minutinhos. É bem suave, bem devagar. Não coloco força, eu só deixo a gravidade. Vocês viram que massageando o meu pé, eu estava bem relaxada. Aqui eu já estou um pouco mais atenta à minha postura, tá? Então, fiquei mais 2 a 5 segundinhos. Volto. E aí, queixo no peito, em direção ao peito. Volto. Olho lá pro teto. Volto. Dou uma voltinha, bem devagar. E para o outro lado.
E aí eu continuo descendo, vou para os ombros, uma voltinha para trás, uma voltinha para frente, já é o suficiente, bem devagar. E aí eu vou para os cotovelos, eu flexiono, deixo pesar, estendo. E aí eu entrelaço os dedos aqui embaixo, trabalho o punho. 4 movimentozinhos para cima e para baixo. Aqui meu olho já começa a querer acordar, eu começo a ouvir os sons dos passarinhos lá fora, até de carro passando. E aí começa a despertar um pouco mais, olha os estímulos sonoros. Viro a palma da mão para fora. Aqui eu já dou outra bocejada, solto o ar, ó. Curva a coluna. E agora eu puxo o ar, estico lá em cima. Aí, solto o ar. Vou para um lado, estico bem pouquinho tempo. Estímulos curtos e suaves. Aí, vou para a articulação dos joelhos. Eu costumo alternar. Mas pode fazer os dois ao mesmo tempo. E aí eu vou para os pés. Eu gosto de fazer com os pés, trabalhar o tornozelo com os joelhos estendidos, porque aí eu sinto um pouquinho da minha musculatura já. Aí se vocês quiserem trabalhar só a articulação, vocês podem fazer com os joelhos flexionados aqui embaixo, tá? Eu gosto de fazer assim. Então, tem aí 2 opções para vocês. E aí eu trabalho meu tornozelo, dedos para cima, dedos para baixo. Depois aponto os pés para dentro, os pés para fora. Dou uma voltinha. Só os dedos. E olha só, em menos de 2 minutinhos vocês já vão ter realizado tudo isso. Aquela preguicinha e vontade de voltar para a cama já foi embora. Não voltem para a cama, não mandem para o cérebro que vocês não precisam levantar. Programe o seu relógio de acordo com o que você precisa, tá? Então, e lembre de cuidar de você. Então, dê um tempinho, gente, ó, 2 minutinhos. Isso tudo foi em 2 minutinhos. Então, colocar o despertador ao invés de 7 horas, 6h58, 2 minutinhos para o seu sono não vão fazer diferença. Mas para você acordar melhor, vai sim fazer super diferença, certo? Ok, depois disso eu me levanto e sigo pro meu dia. Aí faço as minhas necessidades básicas, vou ao banheiro, escovo meus dentes, lavo o rosto, enfim. A terceira etapa é se hidratar, tá? Olha só, na verdade eu troquei aqui a terceira etapa e eu vou falar o porquê que eu inverti. Vocês se lembram que eu comentei que para você ter uma boa noite, você precisa se desconectar um pouco dos eletrônicos, de 30 a 60 minutinhos. Segunda vez que eu falo isso hoje já, hein? Para acordar bem, você também precisa fazer isso. Olha só, a gente está estimulando devagarzinho o nosso corpo, né? Então, ó, eu pedi 2 minutinhos a mais para vocês aí. E aí, se vocês logo em seguida ligarem o celular, se conectar a Instagram, Facebook, ligar a TV, ver o noticiário, gente, o mundo lá fora tá numa velocidade ultra. Só que o seu corpo tá começando a acordar. Estamos começando a estimular ele, tá? Então, assim, sensações de estresse não acontecem só pela pressão das rotinas diárias, por ter que bater meta no trabalho, porque eu fiquei numa posição errada e tensionando ali o tempo inteiro e aí aquilo gerou um estresse muscular, enfim. O estresse também pode ser criado a partir de uma coisa que você vê, né? Então, por exemplo, assistir um filme de comédia vai gerar gargalhadas. Assistir um filme de terror vai gerar medo, susto. Aquilo, apesar de não ser um estresse que pode ser prejudicial à sua saúde, mas ele também libera os hormônios por um breve e rápido momento.
Então, ver noticiários, se conectar às redes sociais, tudo assim, rápido, você tá dando um choque no seu cérebro. Coitado, gente, você vai precisar dele o resto do dia. Então, vai com calma. Então, fica aí de 30 até 30 minutinhos aí, se possível, sem se conectar a nada. Se concentre em você um pouquinho. Por isso que eu inverti, né? Então eu preferi falar sobre isso primeiro, porque aí você ainda vai fazer as suas necessidades básicas, vai fazer a quarta etapa, depois vai fazer o seu café e aí já deu tempo, olha só, já deu tempo e aí você pode depois se conectar. Então segura a ansiedade, hein? Olha os hormônios do estresse. Então, a quarta e última etapa de hoje é a hidratação. Então, olha só, eu trouxe aqui uma pesquisa de uma nutricionista, não sei se eu vou saber pronunciar o nome dela direito, mas ela é super renomada, ela tem vários best-sellers rodando o mundo aí, que falam sobre nutrição, a hidratação, enfim. O nome dela é Rania Bataine. Ela diz que beber de 1 a 2 copos de água ao acordar ajuda a reidratar o seu corpo, porque afinal você ficou ali de 6 a 8 horas em média, algumas pessoas um pouco menos, outras um pouco mais, sem ingestão nenhuma de líquido ou alimento, né? Então, a água vai ajudar aí a reidratar o corpo de vocês. Além disso, a ingestão desses de 1 a 2 copos de água vai ajudar na regulação das funções cerebrais, tá? Tanto o nosso corpo quanto o nosso cérebro, eles necessitam de água, tá? Para as funções nervosas, para hidratar e proteger as articulações, enfim. A água transcorre o corpo inteiro, fazendo uma limpeza para depois levar embora todas as toxinas, tudo que ficou de ruim. Então, precisa beber água, tá? E olha só, isso eu achei super legal na pesquisa dela e que tem tudo a ver com muitas pessoas que falam que acordam de mau humor. Ela diz que a água ajuda na regulação das funções cerebrais e que também está relacionada ao equilíbrio do humor. Então, acho que talvez seja interessante quem acorda de mau humor beber um pouquinho de água antes de conversar com as pessoas. Talvez você agradeça e as pessoas então vão adorar conversar com você depois que você beber água. Bom, beber água também... Peraí, gente, que eu já me perdi nas linhas aqui. Bom, a água vai também realizar a função de alerta para a mente e para o corpo de vocês. Porque afinal ficou aí de 6 a 8 horas num estado de calma, ele não para de funcionar. O corpo e o cérebro continuam trabalhando à noite, tá? Mas ele estava num estado mais lento. No momento que você bebe água, ele vai precisar trabalhar para manter a temperatura, enfim, tudo reguladinho. Então, quando vocês bebem a água, ele vai dar o alerta. Então, já deu o primeiro alerta, que foi o despertador. Já deu o segundo alerta, que foi acordar sutil e suavemente as articulações do seu corpo. Terceiro, foi você cuidar de você, fazer as suas necessidades básicas sem se conectar com o mundo. E o quarto, vocês se hidratarem bem. E olha só, eu trouxe uma citação dela. Olha o que ela fala. O período da manhã, ele dá o tom para o resto do dia. Se você se sente lento, isso irá se refletir na sua produtividade no trabalho e até no nível de energia que pode perdurar até a noite. Então, se você não preparar o seu corpo, você pode ficar cansado, mal-humorado ao longo do seu dia inteiro. Não sei para vocês, mas isso para mim é tão ruim quanto o resultado da pesquisa que eu recebi,
né? Então, talvez esses 4 passos super simples, essas 4 etapas super simples, que está ao alcance de todo mundo, vai ser muito fácil de realizar, certo? E outra coisa, ela também diz na pesquisa dela, e eu vi em outras pesquisas de nutricionistas, isso já aparece em livros aí, né? Que a falta de água cria fadiga, cansaço. Então, às vezes, a gente está sentindo cansaço porque a gente não está ingerindo a quantidade suficiente de água, certo? Então, fica a dica aí da hidratação, não só a partir do momento que você acorda, logo após você acordar, mas se policiem para isso se tornar um detalhe importante ao longo do seu dia. Outra coisa que eles comentaram, aliás, tem um nutricionista, o Dr. Barakat, que ele também fala bastante sobre a ingestão de água, a importância da água. Ele comenta que, às vezes, a falta de ingestão de água cria uma dúvida no seu cérebro se você está com sede ou com fome. E aí é muito mais gostoso você beber água que não tem gosto ou você comer alguma coisa. E aí vem outra coisa que pode deixar o seu dia ainda mais ruim, o seu corpo ainda mais ruim, que é consumir comida em excesso. E geralmente a gente parte para as comidas práticas, né? Práticas ou mais gostosas, né? Com gordura, enfim. A gente precisa começar a cuidar um pouco mais da gente. Então, o segundo passo para uma vida sem dor é dê bom dia a você primeiro. Isso quer dizer o quê, gente? Enfim, você dando atenção a você primeiro, eu passei aqui tantas coisas que você pode, depois disso, apresentar uma melhora no seu dia a dia que vai ajudar os outros. E a gente tem a tendência de se preocupar com o que os outros vão falar da gente. Ah, porque se eu não fizer, se eu não cumprir minha meta, eu sou um péssimo funcionário. Porque, esqueci o lanchinho do meu filho, eu sou uma péssima mãe. Não é isso, né? Mas se a gente preparar o nosso corpo primeiro, dá bom dia para o seu corpo primeiro, prepara o que você vai fazer, você vai poder oferecer o que há de melhor de você para os outros. E um exemplo fantástico, que eu já li em livros, que eu tenho certeza que a maioria que já fez viagem de avião, e toda viagem de avião a gente escuta lá. A gente vê a aeromoça apontando e o capitão falando aí dos cuidados durante o voo. E ele fala que se acontecer qualquer problema durante o voo, né, se aquela máscara cair, antes de ajudar quem está do seu lado, coloque em você. Olha só, dê bom dia a você primeiro. Cuide de você primeiro. Porque se você tentar colocar a máscara em outra pessoa e acontecer alguma coisa com você, você não vai conseguir ajudar ela e não vai conseguir ajudar você. Então, você vai prejudicar 2 pessoas. Então, quando você pensa no outro, só no outro, você está deixando de dar o seu melhor, não só para você, mas também para o outro. Então, fica a minha segunda dica, o segundo passo para uma vida sem dor. Dê bom dia a você primeiro. Então, prepare uma boa noite para ter um dia seguinte melhor e dê bom dia a você primeiro. Chama.